Katy Perry a fazer as honras desta hora das 10, manhã de sexta-feira, 11 de outubro. Conversámos há pouco com a Fernanda Capitão e com o Luís Silva da ADAV, Associação de Defesa à Vida. Caminhada solidária vai acontecer sábado, dia 26 de outubro, à tarde, a partir do Mercado Manuel Firmino. Se quer ajudar esta instituição que apoia sobretudo os bebés e as suas famílias, encontre mais informações em adavaveiro.org ou então no Mercado de Santiago. Está na hora, 10 horas, 10 minutos. Animação com assinatura de Maria João Azevedo. E música para todo o mundo português. Digo eu que está na hora de ouvirmos os nossos politicamente incorretos. É sempre assim, sextas-feiras, a exercer a sua liberdade de expressão, o seu direito. Hoje em estúdio o Francisco Gomes e o Jorge Afonso. Bom dia aos dois. Bom dia, Maria João. E então, rapazes, cheios de força? Assim tem que ser. Como é preciso. Como é que foi a entrada na escola, na universidade? Foi boazinha, foi de 35 mil trabalhos, ainda agora começou, mas é assim para a frente. Ao início foi tal e qual assim, depois mais uma semaninha de férias porque tive que sofrer uma cirurgia. Ok. Mais uma semana a ver filmezinhos e tal. Boa E vida, já volta, é verdade, dentro do possível. Mas depois lá voltámos à vida normal, mas já são muitos anos disto, como dizia o outro. Ok. Olha, então para ti, Jorge, a cirurgia custou, dor envolvida pouca ou muita? Muito pouca. Ai, que bom. Felizmente correu muito bem, não foi assim nada de especial. Francisco, e dos 35 projetos, os professores vão esquecer-se de pedir algum ou vão lembrar-se de todos? Com um bocado de sorte há um professor que se vai esquecer, tenho quase a certeza que se vai esquecer, que é sempre a mesma coisa, mas os outros provavelmente não se vão esquecer e tem que ser feito. Os outros estão sempre em cima do acontecimento. Então vamos lá, a partir de agora os próximos minutos são da vossa inteira Terra responsabilidade. Nova. Muito obrigado. E vamos começar isto aqui com um ponto prévio que vamos viajar um bocadinho até ao Brasil. E temos que falar outra vez do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, porque o Chico Buarque, conhecido intérprete e autor brasileiro, foi agraciado com o prémio Camões. Este prémio é dividido entre Portugal e o Brasil, apesar de distinguir diversos autores lusófonos. E o presidente do Brasil disse, ou deu a entender, que não ia assinar não ia assinar a parte brasileira do prémio e remeteu isso para 2026. 2026 seria a data do final de um possível segundo mandato do atual presidente do Brasil. Será que ele está a pensar em que não fica? Não, ele está a pensar que fica. Porque são só 2 mandatos, faz o primeiro, em 2022 há eleições e seria até 2026. Exatamente, estava a fazer mal as contas. Final do mandato. Estamos em 2019 ainda. Sim, isso é verdade. Foi tal e qual como o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Fez a reforma fiscal nos Estados Unidos e em princípio só conseguirá ser revertida depois do segundo mandato de Trump, caso ele fique. Exatamente. A parte do prémio de portuguesa, que é cerca de 100 mil euros, já foi entregue. E o diploma assinado pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também já foi entregue. Neste momento encontra-se tudo em Brasília, à espera de uma decisão de Bolsonaro. A entrega oficial do prémio está marcada para 2020 aqui em Portugal. Isto é mais uma vez Bolsonaro a ser o que é, e a explicação para Bolsonaro não entregar o prémio a Chico Buarque é simples. Chico Buarque é um conhecido e publicamente assumido apoiante do Partido Trabalhista, do PT e do antigo presidente do Brasil, Lula, e é acima de tudo um conhecido ativista contra Bolsonaro. E Chico Buarque também já reagiu a este prémio, a esta recusa, ou suposta recusa do presidente do Brasil, dizendo que isto é um duplo prémio. Sim, ou seja, Chico Buarque, numa simples frase, doutou completamente Jair Bolsonaro, que neste momento deve estar em Brasília em posição fetal e a chorar. É verdade. Concordo totalmente com o que disseste, Francisco. Não tenho muito mais a acrescentar. Vamos partir para os temas? Muito bem. Vamos então começar com o que se passou no último domingo, no último dia 6 de outubro. Portugal foi às urnas falar e decidir a composição da nossa Casa da Democracia para a próxima legislatura, que em nome da estabilidade se espera que cumpra os 4 anos de mandato. Foram umas eleições em que pode-se dizer que foram as primeiras em muitos anos em que as sondagens não falharam em toda a linha, pois todos os lugares dos partidos na tabela classificativa política foram confirmados. No geral, o Partido Socialista venceu de forma inequívoca, subindo a sua percentagem em relação a 4 anos. O Partido Social Democrata, depois de uma fraca oposição durante 4 anos, acordou para a vida da alternativa política muito tarde e só
3 semanas de boa campanha não serviram para contrariar a tendência derrotista. O Bloco de Esquerda consolidou-se como terceira força política. CDU e CDS-PP sofreram a maior derrota e esvaziamento de sempre, sobretudo os centristas. O PAN foi, a par dos socialistas, o único partido com assento parlamentar que subiu a votação. E a sua representação na Assembleia da República quadruplicou de um deputado para 4 e viu-se surpreendentemente 3 partidos a conseguirem eleger um deputado cada para o Parlamento e cada um a representar assim uma tendência um pouco já esquecida pelos partidos já existentes. Refiro-me ao Chega, ao Iniciativa Liberal e ao Partido Livre. Digo sem problema que acompanhei as eleições até às tantas da manhã através de um mapa interativo de um jornal online e indo geograficamente ao nosso mapa partido a partido. Eu, no programa passado, disse qual era a geografia que cada partido tinha que apostar para poder ter um grande resultado nas eleições, e assim foi. O PS ganhou confortavelmente nas 2 áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, caso contrário nunca teria sido o partido mais votado, porque ganhar eleições em Portugal sem ganhar estes 2 círculos é quase impossível. Teve um excelente comportamento no Minho, metendo 8 deputados em Braga e vencendo a tangente de Viana do Castelo, ao milímetro, como costumo dizer. Aguentou-se lindamente naquela área mais conservadora do centro do país, tanto no interior como no litoral. Perdeu, mas teve um resultado honroso, quer em Leiria, quer em Viseu, e venceu a tangente em Aveiro e na Guarda. Segurou os seus bastiões, Castelo Branco, Alto e Baixo Alentejo e Península de Setúbal. Ganhou a maioria de voto, e sobretudo aqui, ganhou a maioria de voto ao centro, em distritos normalmente 50-50, Coimbra, Santarém e Faro. E está representado em todos os círculos. O PS parece ser para já o partido que está com a melhor saúde a nível nacional. O PSD, nesse aspecto, foi muito mais fraco, segurou apenas os seus bastiões tradicionais, Vila Real, Bragança, Viseu, Leiria e Madeira, e não subiu praticamente em distrito nenhum. E depois também só se aguentou muito bem porque o CDS não subiu nada. Essa é que foi a questão. O Bloco perdeu 50 mil votos, mas curiosamente o mesmo número de votos do Livre, curiosamente, mas nada se notou, visto que os 2 deputados que perdeu no Porto e na Madeira recuperaram-se elegendo mais um em Braga e mais um em Aveiro. Depois, o grande hecatombe foi da CDU e do CDS. A CDU perdeu 120 mil votos e perdeu 5 deputados, mostrando ter sido a força política mais afetada pela criação da geringonça, não é? Sobretudo por ser o partido mais ideológico dos 3. E os centristas sofreram o maior hecatombe de sempre, tendo tido menos votos do que o mítico partido do táxi dos tempos do cavaquismo. Depois só conseguiu eleger nos partidos do litoral onde tem mais representação. Mas atenção, Lisboa, o Porto, CDS Braga e Aveiro. neste momento não cabe no táxi. 5 deputados cabem no táxi, sim. Não cabe. Cabe Tem um sim. motorista. Vai na mala. Pronto, mas ficou a humilhação do CDS ter ficado atrás do PAN em Lisboa, no Porto e em Setúbal e não tendo elegido o seu líder parlamentar, Nuno Magalhães. Isso é que é humilhante. Ponto, o PAN já disse que subiu e vai continuar a bater-se pelas suas causas animalistas. E depois, só antes de passar a palavra a Francisco, quero aqui dizer, já vamos às questões políticas, mas quero só dizer que fora destas questões geográficas que falei agora, quero dizer que eu saúdo a vinda de mais partidos para a Assembleia da República, mas lamento que só é que não tenha um programa radical e não tenha descido o nível, tanto na campanha como na entrada para o Parlamento, o Iniciativa Liberal. Quanto aos outros 2, não vou pronunciar muito e provavelmente vamos discordar pelo menos numa das partes, Francisco. Não me pronuncio muito, pois corro o risco de ser mal interpretado e agressivo, apenas digo que aposta na manipulação e reacionarismo e o outro aposta no antipatriotismo e na vitimização. Francisco. Passando àquilo que o Jorge disse, o Jorge já explicou muito bem aqui o enquadramento destas eleições. Eu vou me focar mais na taxa de abstenção. Sim, amigos do Facebook, taxa de abstenção, não taxa de abstinência, como vi algumas pessoas a dizer, né? Taxa de abstenção ficou nos 45,5%, ou seja, quase metade da população portuguesa não quer saber das eleições. E isto é não querer saber. A abstenção é diferente de votos brancos e votos nulos. Votos brancos e votos nulos é uma maneira de protesto. A abstenção, tirando pessoas que possam efetivamente não conseguir votar, que existem casos desses, não estou a colocar isso em causa, mas a abstenção na sua maioria são pessoas que preferiam estar, quer dizer, não sei qual é que é a desculpa este ano, nos anos anteriores era o futebol, a praia também não estava assim tanto calor quanto isso.
Já que estamos na abstenção, Francisco... Tens alguma ideia para a desculpa deste ano? Tenho, sim. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo para o hashtag da comunicação, que é o meio de comunicação online da nossa escola, e eu disse aquilo que volta e meia digo aos meus amigos, e digo aqui sem problema, que é assim, eu sempre tive algumas dúvidas sobre a implementação do voto obrigatório em Portugal, mas eu começo a achar que é uma solução válida. Eu concordo contigo. Porque é assim, se formos a ver, é sempre assim. Se as eleições forem no verão, a abstenção é porque foi toda a gente para a praia. Se as eleições forem no inverno, a abstenção é porque estava chuva, frio e ninguém quis sair de casa. Se as eleições forem na primavera, a abstenção é porque estava bom tempo e aproveitou-se para ir à terra visitar a família. E se a abstenção for no outono, a abstenção é porque a mudança de temperatura fez com que toda a gente ficasse doente de cama. Mas o que é curioso é que são quase sempre os mesmos que vão votar e são quase sempre os mesmos que não vão votar. Por isso é que isto pouco ou nada muda. Exatamente. Agora, avançando aqui para os 3 novos partidos em relação ao Iniciativa Liberal, acho interessante este partido, quero ver como é que diminuir a despesa do Estado. Como é que este partido consegue interagir no Parlamento. Vai ser engraçado ver o Iniciativa Liberal e o PS sentados no mesmo Parlamento, tendo em conta os cartazes que a Iniciativa Liberal colocou. Em relação ao LIVRE, eu acho que é um partido que apareceu porque teve alguma coisa, esteve um bocadinho na moda, só que parece que estes 4 anos de legislatura vão acabar com o partido. O partido não parece ter nenhum tipo de fundamentação muito grande, mas o partido que mais me preocupa a mim é o Chega, comandado pelo comentador de futebol da CMTV, André Ventura. Vai fazer muito barulho, vai. O partido, e agora eu vou ser um bocadinho polémico, o Chega estar no Parlamento, por muito estranho que pareça, é a democracia a funcionar na sua máxima força. É um partido que pouca gente na sociedade portuguesa concorda, mas existe 1,30% das pessoas votantes que concordam com as ideologias do Chega, por isso é que votaram nele. Bem ou mal, neste momento ainda não estou a fazer essa discussão. É curioso que o nosso país, a norte é mais à direita e a sul é mais à esquerda, e é curioso que a grande reação que vem por parte do Chega é a sul, curiosamente. Exatamente. Em Beja, por exemplo, teve quase tanta votação como o CDS. O Chega então ao Parlamento, e eu não concordo com o Chega, mas não acho que o Chega deva ser tirado do Parlamento, como algumas pessoas andam a dizer, irmos ver a Constituição se existe ali alguma coisa que possa ser feita. Não. O Chega deve ser tirado do Parlamento de forma democrática. Porque nós, ao querermos tirar o Chega usando essas manobras, estamos, quer queiramos, quer não, a oprimir o Chega. E quando nós oprimimos alguma coisa é porque temos medo daquilo neste caso, que o partido defenda. Sim. E não é assim tão difícil desconstruir a narrativa do Chega, ainda por cima André Ventura. E acho sinceramente que vai ser, espero mesmo que seja fácil, espero mesmo que os partidos percebam e que os partidos lutem democraticamente contra o Chega, e eu quero sim o Chega fora do Parlamento, mas de forma democrática, e vou fazer a minha parte por isso. Então, nesse aspecto deves concordar com aquilo que fez não só António Costa na noite das eleições, a dizer que não contava com o Chega para nada, e na entrevista à SIC, o candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro, disse que podia convergir com a Iniciativa Liberal, mas o Chega não coincide sequer com o programa do PSD, portanto também não conta com o Chega. Basicamente estou-se a afastar. Acho que António Costa foi um bocadinho, pouco menos inteligente, poderia ter esperado que o deputado do Chega fizesse o discurso, que com a certeza ia ser contra ele e assim ficava melhor. Eu acho que a direita deve estar a morrer de vergonha, porque logo a seguir às eleições houve prós e contras, e só o Sr. André Ventura é que, entre aspas, cascou no membro do governo. Eu se fosse deputado do PSD ou do CDS, teria alguma vergonha, porque pensava assim, caramba, foi preciso a extrema-direita ir para o Parlamento para cascar no governo? Nós não fomos capazes? Estou um fraquinho esse partido. Bem, sim. Se calhar já avançávamos um bocadinho nos temas. Só para terminar, até a questão da abstenção, eu só deixo aquela frase do nosso Almada Negreiros, que dizia: a grandeza de um povo faz-te de virtudes e desfeitos. Coragem, portugueses, já só vos faltam as virtudes. Muito bem, vamos então para o próximo tema, um assunto que nós vamos nos antecipar, porque foi dito que seria um assunto que só voltaria à baila depois das eleições, que é o assalto a Tancos. Claro que podíamos recapitular aquilo que tudo que dissemos. Eu concordo quer dizer, não concordo, mas dá que pensar aquela frase que disse um jornalista chamado Hernani Carvalho, que este caso de Tancos seria o maior desafio pós-25 de Abril às nossas forças de segurança e às nossas forças armadas. Não sei se é ou se não, mas o que há a constatar aqui é: o coração de Portugal, do ponto de vista de armamento, foi assaltado
há pouca vergonha, como dizia alguém. E depois disto, o que é que aconteceu? Alegadamente, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército suspendeu os coronéis de funções envolvidos na área de segurança de tanques. E depois, alegadamente, de seguida, promove 2 a general. E tivemos um ministro que disse acreditar que nunca tinham sido roubadas as armas. Quando temos um general que gera um exército anárquico, só pode correr mal. Já dizia alguém e é verdade. Não há maus exércitos, há muito maus generais. Que por acaso também é o jornalista que te referiste anteriormente também disse. Exatamente, isso mesmo. Até deu o exemplo, não é por acaso que, por exemplo, o Jorge Jesus, quando é contratado, quer pelo Benfica, quer pelo Sporting, quer pelo Flamengo, é contratado a peso de ouro, porque senão não era preciso trocar de general, não é? Exatamente. Sim. E depois, só para aqui recordar, antes de passar a palavra ao Francisco, temos aqui um historial de casos relacionados com armas no nosso país muito, muito estranho e, curiosamente, em todos eles a PJ militar nada resolveu. A seguir ao 25 de Abril desapareceram uma G3 que o coronel Otelo Saraiva de Carvalho disse que estavam em boas mãos. A seguir desapareceram uma boa quantidade de armas dos serviços prisionais, até o processo desapareceu mais que uma vez. Depois, em 2011, desaparecem armas nos fuzileiros e nos comandos. Depois foi tancos. Depois já houve um furto de armas na PSP e um conjunto de armas que iam para a escola de fuzileiros também desapareceram. Há aqui um problema. Não há tribunais militares, mas ainda se paga a PJ militar. Há que pensar. Em Portugal, o caso de tanques é provavelmente uma das maiores vergonhas da nossa democracia, quer antes, quer pós o interregno que a democracia teve em relação à ditadura. Acho que Portugal nunca passou uma vergonha tão grande e é curioso que o exército português deixe-se roubar armas. É um bocado esquisito. O Ricardo Pereira fez isso e bem. Eu não tenho uma arma em casa porque tem medo que... Não, porque tem medo que ele, ao disparar, dispare contra si. Eu não pensava era que o exército tivesse esse problema. Sim. E acho que o caso de tanques tem que ser resolvido o mais depressa possível. Não acho, ao contrário de muita gente, que Marcelo tenha alguma coisa a ver com o caso de tanques, porque se Marcelo tem a ver com o caso de tanques e foi das poucas pessoas politicamente em Portugal que quis que o caso avançasse, era muito pouco inteligente por parte do atual Presidente da República. Pois não queremos acreditar nisso, não é? Exatamente. Bem, e termina assim mais um liberdade de expressão aqui, falando de tanques. Não com tanta piada como outros falam, mas enfim. Não querendo acreditar noutra coisa, se calhar as armas têm pernas, não é? Exatamente. Está tudo dito? Sim. Olha, as armas têm pernas, era um bom filme. Só termino dizendo que eu só espero é que não aconteça o que aconteceu, a este propósito, o que aconteceu a 4 de dezembro de 1980. Havia alguém que sabia do que é que se passava no saco azul das Forças Armadas, que já vinha desde o tempo do antigo regime. Esse alguém meteu-se dentro de um avião e, para além de cair o avião, caiu ele e os segredos. Eu espero é que o culpado não seja o eletricista. Ao caso Camarate, sim. Sem comentários, até 2 a 8 dias. Esta rapaziada sabe umas coisas. Terra Nova. E foi assim a nossa rubrica do Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos. Para encontrarmos o vosso trabalho na internet, enquanto sim não pomos no nosso site, rapazes, onde é? A rubrica está no canal de YouTube, Politicamente Incorreto 2.0. Liberdade de Expressão, exatamente. E o blog em si é www.politicamenteincorretos2.0.blogspot.pt. Caso não consiga encontrar através do link, vão ao Facebook, Politicamente Incorretos 2.0, que é lá partilhar tudo, está lá a página para o blog e vêm uns artigos engraçados. Até 2 a 8 dias, boa semana. Muito obrigado igualmente, Maria João.